Fala meus maninhos e minhas maninhas, vídeo novo começando e nesse vídeo aqui eu quero pegar você pela memória e pelo coração. Mas sabe por quê? Mano, esses dias eu tava jogando videogame ali e eu comecei a me perguntar, cara, qual foi o primeiro jogo de Super Nintendo que eu joguei? E eu aqui com 34 anos de idade consegui lembrar do meu primeiro jogo de Super Nintendo e de alguns outros consoles que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Só que eu jogo agora pra você. Você aí do outro lado, lembra o primeiro jogo que você jogou de determinados consoles? Quer saber quais são os meus jogos? Bom, fica aí comigo. Meu nome é Jackson Ferreira e vocês estão no meu canal. Onde é que eu tô? E maninhos, antes da gente entrar no assunto do vídeo, falar de nostalgia de jogos, eu peço pra você deixar aquela gorjeta que nada mais é que a sua inscrição aqui no canal. Então se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever clicando no botão de inscrever-se que fica aqui embaixo. Deixa o likezão logo no início pra me ajudar e se você quiser me segue lá no Insta. Dito tudo isso, vamos falar de nostalgia. Bom, eu não consigo falar de nostalgia sem antes mencionar duas menções honrosas aqui, que são jogos que eu tive um primeiro contato, só que não me emocionaram tanto, só que eu gosto. Os dois jogos que eu estou falando é o do Enduro, do Atari e do Alex Kidd do Master System, o jogo que vinha na memória do videogame. Galera, o Master System ele já vinha com jogo de memória e um desses jogos era o Alex Kidd. Bom, agora saindo dessas menções honrosas, vamos começar a tocar no coração, que é aí que eu comecei a gostar de videogame. Cara, eu lembro perfeitamente dos dois jogos que um colega meu tinha lá na minha rua e quando a gente saía da escola a gente ia jogar do Mega Drive, que eram os jogos Street of Rage. Cara, Street of Rage, primeiro falando do Street of Rage, pensa num jogo que até hoje é divertido. Cara, é um jogo beat'em up, jogo simples, jogo de porradaria, onde você vai andando pela cidade e bater em todo mundo. Só que assim, o jogo ele tem um gráfico lindo até hoje, ele tem uma música sensacional. Eu adoro a música, a trilha sonora do Street of Rage, eu gosto da jogabilidade, eu gosto dos personagens. Enfim, Street of Rage era um jogo muito 10/10 na época que eu jogava e eu consigo me divertir até hoje. O segundo jogo que esse meu colega tinha também é um jogo beat'em up, que antigamente jogos de briga de rua era bem famoso, só que aí a gente saía do futuro e ia pro passado, que é o Golden Axe. Galera, Golden Axe é outro jogo que até hoje eu me divirto muito. Eu gosto daquela temática medieval, eu gosto do estilo do som meio metalizado do Mega Drive, sabe? Aquela parada meio... sei lá, é um negócio meio que te leva para um outro mundo. Eu digo quando você joga hoje, antigamente você jogava ali, você só entrava na ambientação, saía dando porrada em todo mundo. Mas o Golden Axe, cara, era um jogo que hoje ele te remete uma sensação meio... Cara, eu não sei, é só quem joga sabe muito bem do que eu tô falando. Bom, agora falando de amor, falando de paixão, o meu primeiro jogo do Super Nintendo. Eu preciso até contar a história de como eu tive o contato com o Super Nintendo, né? Porque na época dos jogos, galera, pra vocês terem, fazendo só uma observação, pra galera que é mais nova hoje, galera que tem 20 anos, 25, é um pouquinho mais nova, hoje tem muito acesso fácil por conta da internet, mesmo sem você ter jogado, às vezes você tem muita informação do console, do jogo, hoje em dia você consegue ver gameplays completas no YouTube, né? Só que antigamente a gente só tinha esses contatos ou ouvindo, ou vendo em algum lugar assim muito distante, a gente não tinha um contato propriamente dito de jogar, a gente conseguia ver nas lojas, ou por revistas, né? Antigamente as informações chegavam pra gente pela Game Power, que era uma revista de jogos, tinha a revista Nintendo, enfim. Mas voltando agora falando do Super Nintendo, eu lembro que minha mãe ia trabalhar, né? Antigamente nossas mães trabalhavam e não tinha esse negócio de babá, pelo menos eu nunca tive babá, só que às vezes minha mãe me deixava na casa da vizinha, né? E eu tinha um brother meu, Jason, que eu nunca mais tive contato, até porque
quando eu tive contato com esse jogo, eu devia ter... Eu não lembro, tá, galera? Mas eu acho que eu tinha uns 9, 10 anos. Eu não lembro da idade que eu tinha. Só que eu lembro perfeitamente do jogo, que é o Donkey Kong 1. Sim, galera, eu já comecei o Super Nintendo com esse jogo maravilhoso. Galera, até hoje, vocês têm noção? O jogo tem mais de 20 anos e ele até hoje é sensacional. Você consegue jogar, você consegue se divertir. A galera nova de hoje consegue se divertir jogando Donkey Kong do Super Nintendo. E a gente, macaco velho aqui mais velho, quando joga, consegue se divertir ainda hoje. Por isso que eu falo, jogo não é gráfico, jogo não é história. Jogo é sentimento, é o que ele te traz de recordação, é qual que é o sentimento que você tem quando tá jogando. Então o Super Nintendo, o meu primeiro contato, melhor dizendo, com o Super Nintendo foi com Donkey Kong 1. Que jogaço! Agora, mano, eu até me levantei porque... Vocês não têm noção. Você novinho, você novinha, não tem noção que é chegar na casa de um amigo seu, olhar pra televisão e você ver um filme passando num console de CD. Hoje em dia, CGI, é tecnologia, é muito normal, até dublado você tem. Só que em 1900 e bolinha, você chegar e ver isso... Sim, meus amigos, eu estou falando do PlayStation 1 e eu estou falando do icônico, do incomparável, do perfeito Resident Evil 1. Calma, vou fazer um parênteses. É claro que o jogo hoje em dia, ele envelheceu não tão bem. Por exemplo, Resident Evil 2, Resident Evil 3, você consegue jogar e se divertir bastante. Não que um você não consiga, porém a mecânica de jogo do Resident Evil 1 você percebe que ela envelheceu um pouco mais. Só que como eu falei pra vocês, chegar na casa dos outros, ou você ter o contato com o PlayStation 1, com o jogo Resident Evil, era tipo a evolução das evoluções. É a mesma coisa que hoje, em 2020, a gente passa um carro voando aqui da Tesla, do Elon Musk. Cara, até quase não sabe que eu tô emocionado. Cara, é sensacional você ter esse primeiro contato. Quem não lembra da cena do zumbi te olhando? Cara, isso era fenomenal. Eu lembro que quando eu vi aquilo, o jogo, a jogabilidade, eu fiquei completamente extasiado, assim. Eu saí de Super Nintendo, que era Mario, Chrono Trigger, Donkey Kong, Street Fighter, Mortal Kombat, direto para uma cena quase que real de jogo. Então o Resident Evil me marcou bastante e foi o primeiro jogo que eu tive contato no PlayStation 1. Agora passando por Nintendo 64, meu primeiro contato com o Nintendo 64 foi... Sim, meus amigos, eu estou falando do Agente 007 e mais uma vez aqui, vocês não têm noção do que era jogar 007. Claro, se você pegar hoje pra jogar, nossa, o gráfico quadrado, o boneco não tem expressão, os tiros, a mecânica, a física,
Galera, a gente passou anos e anos e anos, a gente tá numa época muito mais evoluída, graficamente falando, jogabilidade, enfim, consoles de última geração. Só que o Nintendo 64 eu joguei o 007, melhor dizendo, até o cu fazer bico. Joguei muito, principalmente no modo multiplayer. Como era extremamente divertido jogar 007 no Nintendo 64 naquela época. Bom, saindo do Nintendo 64, agora eu quero vir um pouquinho mais pra atualidade. Brincadeira, né, galera? Não é lógico que eu não tô indo pra atualidade, porque eu adoro retro gamers. E eu quero falar do PlayStation 2. Só que não é qualquer jogo de PlayStation 2. Mais uma vez aqui, é até o momento que quando eu vi aquele jogo, eu falei, o quê? Cara, eu estou falando de Devil May Cry. Let's rock, baby. Você não tem noção do que é você gostar de Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil 3. Do nada é lançado um PlayStation 2, que é o console, que é a evolução de algo que já era bom. Aí você pega, por que eu citei Resident Evil? Você pega Devil May Cry, que é basicamente um Resident Evil, porém com espada, magias e por aí vai. Cara, Devil May Cry, quando eu joguei a primeira vez, eu lembro até hoje que foi na Lan House, porque antigamente tinha Lan Houses de videogames, não Lan House de computador, também existia na época, mas isso aí já é algo mais evoluído, vamos dizer assim, né? Mas antigamente tinha Lan Houses de videogame. E quando eu cheguei na Lan House e eu vi Devil May Cry, eu caí de 4 assim, eu falei, malandro, que jogo é esse? Eu lembro que eu era amigo do Rony, o dono da Lan House, e ele me emprestava memory card pra mim jogar, porque o Devil May Cry ele era um jogo demorado, não era um jogo tão rápido assim. Só que foi um jogo, cara, primeiro, vamos falar, de gráfico era perfeito, jogabilidade daquele jogo era insana, mano, era insana a jogabilidade de Devil May Cry. E depois a trilha sonora, era aquele rockzão pesado, se liga só. Galera, esse é só um trechinho que eu coloquei do Devil May Cry 1 do PlayStation 2 para vocês terem uma noção. Talvez hoje, jogando Devil May Cry, o 3 eu gosto, o 4 nem tanto, mas o 3 eu gosto, o 5 eu gosto. Talvez você não goste tanto do jogo. Só que voltando lá pro PlayStation 2, console com mais de 10 anos já de lançado, bem mais de 10 anos já lançado, quando você via aquilo, galera, foi como Donkey Kong, foi como Resident Evil 1, era algo que era revolucionário. É só quem viveu sabe o sentimento que é. Bom, galera, esses foram os jogos que eu tive contato aqui, que eu lembro, na verdade, que eu tive meu primeiro contato. Eu poderia fazer outros jogos, falar de outros consoles aqui. Por exemplo, o Dreamcast, eu tive o meu primeiro com Crazy Taxi, porém são consoles que eu gostei. Tipo o Sega Saturn, meu primeiro contato com o Sega Saturn, eu não lembro meu primeiro contato, mas eu lembro que eu joguei bastante King of Fighters 97 no Sega Saturn. Eu sou apaixonado, tá, por The King of Fighters, porém são consoles que não me marcaram, assim como esses que eu acabei de citar, porque foram consoles que eu tive. Depois de um tempo, eu nunca fui o cara que tive console logo no começo, né? O único videogame que eu tive no lançamento foi esse que tá aqui atrás, que é o PlayStation 5, porque foi minha redenção. Eu comprei na pré-venda esse aqui, tá? Eu tô até falando de outro assunto, porque eu sempre fui um menino que quando todo mundo tava no PlayStation 2, eu tinha juntado dinheiro pra comprar o PlayStation 1. Quando todo mundo tava comprando o PlayStation 3, eu tinha dinheiro para comprar o PlayStation 2. Então eu sempre fiquei muito atrasado em relação a videogames. A gente cresce, a gente trabalha, a gente estuda. Hoje eu tenho um poder aquisitivo um pouquinho melhor, então eu consigo me dar alguns luxos. E um deles é o videogame. Então quando lançou o PlayStation 5, logo na pré-venda, eu não quero nem saber se é com unidade com defeitos. Ó, o meu tá aqui, eu comprei na pré-venda no ano de lançamento, tá? E até hoje, zero bala, nunca tive nenhum problema. Mas enfim,
Tomara que não dê nenhum problema, né? Eu tô falando agora aqui no vídeo, pelo amor de Deus, se mantenha, tá? Mas enfim, foi a minha redenção comprar o PlayStation 5. Bom, isso aqui só foi uma observação aqui no vídeo, e agora eu pergunto pra vocês. Você se lembra do primeiro jogo que você teve contato desses consoles ou outro console que de repente te marcou? Bom, se você se lembra, comenta aqui embaixo pra gente poder compartilhar essas lembranças bacanas, né? Bom, agora eu paro por aqui pra não tomar mais o tempo de vocês, eu agradeço. Nossa, tô babando. Eu agradeço pra você que ficou até agora aqui comigo. E claro, mais uma vez eu vou pedir pra você, se você ainda não é inscrito, não é inscrita, tá aqui embaixo, inscrever-se, só clicar ali, é rapidinho, você vai me ajudar. Deixa o like também se não deixou. E se você quiser, me segue lá no Insta. Dito tudo isso, eu deixo um beijo, um abraço, paz e amor. E até o próximo vídeo. Valeu, galera!